E aí, galera, tudo beleza? E aí, pessoal, tudo certinho? Você já pensou em ser um caça-feitiço? Não tenho coragem pra isso. E você seria um caça-feitiço? Eu não. Nem eu. Então, galera, nós lemos As Aventuras do Caça-Feitiço. E eu confesso, eu tô apaixonada por esse livro. Esse livro. É uma série muito boa, galera. É um tipo de terror juvenil. Surpreende porque ele atende tanto a crianças, a jovens, quanto ao público adulto. E aqui no Brasil saiu 8 livros. Lá fora saiu, se eu não me engano, em torno de 13 a 14 livros. Exatamente. Não estou enganada. Fora o bestiário, né? E tem complementos, né? Tem livros focados em determinados personagens que eu estou rezando muito para que venha para o Brasil. Exato. O autor é o Joseph Delaney, ou Delaney, eu não sei pronunciar o nome dele. São os livros que saíram aqui no Brasil. O Aprendiz, A Maldição, O Segredo, A Batalha, O Erro, O Sacrifício, O Pesadelo e O Destino. São livros muito bonitos, assim, eu gostei da capinha. Só tem uma diferença, né? A gente comprou um box com 6. No box, o box é bonitinho, todo bem trabalhadinho. Só que tem uma diferença. A gente se arrependeu de ter comprado o box porque os livros soltos, eles... Mostrei pra mim. Os livros soltos, eles têm uma textura na capa. Ele é bem mais trabalhado. Bem melhor, ele né? Tem ele simula como se fosse uma capa de couro e ele ainda tem um alto relevo que facilita, que deixa ele mais bonito. Ele tem um acabamento melhor e as folhas, as páginas dele também são melhores. Você observa que os livros que vieram no box, ele tem aquele papel branco. E o que está solto, ele é um papel mais amarelado, que facilita um pouco. Eu, particularmente, gosto mais desse tipo. E você vê também que a gramatura do papel é diferente. Então, como foi vendido num box, ele tem aquela ideia de socar muita informação ali. Então, se você gosta muito de ler, gosta de ter os seus livros melhores, eu aconselho a comprar os livros separados. Você vai ter essa qualidade. Vai sair um pouquinho mais caro, mas vai valer a pena do que comprar assim, porque eu realmente, foi a única coisa que me deixou assim triste foi em relação a isso. Os personagens, vamos lá. Os personagens principais. As Aventuras do Caça-Feitiço é focado em 3 personagens principais, assim, mais, né? Exato. O Thomas, o John Gregory, que é o Caça-Feitiço, o Thomas é o que treina com o Caça-Feitiço, e a Alice, né? Então, focado muito nesses 3. Lógico, tem outros personagens, mas a história foca muito nesses 3. Além, lógico, de ter alguns outros importantes também, mas não tanto como nesses 3. A história é bem simples. Inicialmente, ela é envolta em um quê de mistério, porque o Tom, ele é o 7º filho de 7º filho. Um 7º filho. E isso dá a ele uma propriedade, uma peculiaridade que permite com que ele seja um caça-feitiço, pois todos os caça-feitiços, eles vêm dessa linhagem. Então tem uma série de peculiaridades que vocês vão observar ao longo dos livros. É como se ele fosse especial. Exatamente. Ele é um escolhido, vamos dizer assim. Os pontos altos do livro, que são vários, principalmente pela narrativa. O autor, ele consegue fazer, nesse primeiro livro, algo que te surpreende. Ele consegue pegar uma situação tão simples como descer uma escada e te deixa tenso. Essa é a melhor definição. Ele consegue trazer uma tensão muito grande para elementos simples. Imagine, por exemplo, num ambiente escuro, onde não existia iluminação, a única luz que tínhamos é de vela, e ele diz para você o seguinte, você tem que descer as escadas exatamente à meia-noite e no porão e sentar-se no escuro. Sabe que você está numa casa assombrada. Assim, eu nunca faria uma coisa dessa. Eu tinha ralado dessa casa e não tinha ficado ali, né? Mas beleza, né? Você
Você, quando lê essa parte, você se sente dentro da casa, parece que você vira o garoto. Então, é muito impressionante como o autor descreve a situação. Porque você realmente fica tenso e nervoso. Você fica, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Lascou! Então, isso é muito legal, eu gostei muito disso. As cenas de perseguição, que não são poucas, as cenas de ação, a luta, a forma como o autor consegue descrever é tamanha que se ele corre, você fica cansado. Se ele está com medo, você também se assusta. Né? E o livro ele é recheado desses momentos. Ele brinca muito com a questão da realidade. Outro detalhe interessante que me chamou muita atenção é que, apesar do nome Caça-Feitiços, o livro não é recheado, não é repleto de magias. Você não vai ver ninguém soltando raio pelos olhos, fazendo bola de fogo com a mão, nada disso. Ele traz um lado muito realista, porque toda a magia que existe no livro, ele é através de rituais. Então nós temos grupos de feiticeiras fazendo rituais para invocar seus poderes, para conseguir. E uma coisa que é legal é que o livro ele é infanto-juvenil. Mas ele consegue prender o adulto porque ele tem alguns pontos fortes, como, por exemplo, a morte de determinados personagens, a citação de sacrifícios que foram feitos. Lógico, ele não choca, ele não é explícito, mas ele é preocupante, vamos colocar assim, a maneira como o autor descreve. Isso. Tem situações que te fazem rir também, porque também tem um pouco de humor, até um humor um pouco macabro, mas é um humor que te faz rir. E esses são os pontos fortes, né? E a essência do romance que é bem superficial. É bem por alto o romance. O autor ele não foca nisso, porque ele foca mais na aventura, no aprendizado que o Thomas tem, o que ele tem, o que ele faz, o que ele sofre para treinar para ter um caça-feitiço. O romance é bem superficial. Mas a história passa aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos desde o início do treinamento dele. Não é 1 ano por livro. Isso eu achei bem interessante, porque cada situação que ele vive, e são situações bem intensas, são num curto período de tempo, são cerca de 1 mês. O primeiro livro todo passa, ele não tem nem 3 meses que passa por isso. Né? Não, 3 a 6 meses. A situação. Depois tem uma passagem de estação do ano, que eles vão para uma outra casa no segundo livro. Segundo para o terceiro, ele vai para uma outra casa, que é a casa de inverno dele. Então ele tem essa passagem das estações. Mas assim, o livro todo, ele é muito bom. Vale muito a pena. A saga, a série no caso, ela é muito bem contada. Muito bem construída. Muito bem construída e bem amarrada. Ele tem personagens que vão entrando ao longo da história que vão cada vez te cativando. Inclusive, o meu personagem favorito é a Grimalkin. É fascinante porque é uma guerreira, é uma assassina. Ele não usa o termo guerreira, ele usa o termo assassina. Então é uma personagem macabra, uma feiticeira, né? É uma personagem macabra que causa tanto pavor que a simples presença da marca dela, que por onde ela passa ela deixa uma marca, o simples fato de você se deparar com a marca dela é o suficiente, se você não for forte bastante. Exatamente. Então ela é uma assassina renomada e ela entra nessa aventura de uma forma bem interessante. O outro ponto interessante é que a história flui. Não tem palavra, não é aquele livro difícil de ler, não é aqueles detalhes exagerados, sabe? Você não precisa de um dicionário do lado. Não precisa de um dicionário para ler. Porque também está destinado mais para os jovens, né? As crianças, então. Mas não é aquele tipo de livro que você vai ficar, ai meu Deus, então é para criança, então não vou ler. Não, ele funciona legal para adulto. Agora, os pontos negativos. Para mim, os pontos negativos, os livros são finos. Isso é triste, gente, porque a história, você se apega a ela, você se apega aos personagens. Então, quando você... É um livro que você, pra mim mesmo, foi demorar numa noite. Então, assim, eu ficava triste quando acabava, porque eu ficava, mas eu quero saber mais. Né? Isso é um ponto negativo. E a vantagem de você comprar o box. Você já tinha logo 6. Mas aí pela qualidade vale a pena comprar separado. Um outro ponto negativo que foi, no caso, pra mim, não funcionou muito pro Érico, é que o tempo passa devagar. Então eu queria que passasse mais rápido.
Mas isso aí não chega a ser um ponto negativo. No caso, é só a opinião dela. Eu já gostei da narrativa, da forma como ela flui, porque ele tem muita coisa para resolver. Parece que todos os males que aconteciam no condado estavam adormecidos, e depois que ele começou o treinamento, todos eles, parece que todo mundo, é aquele ali. Exatamente. Outra coisa que eu achei interessante é que o autor botou coisas sinistras de uma forma assim, tão fácil de você ler, que quando você se dá conta que você está lendo sobre algo muito sinistro, como a morte. Você fica, meu Deus, que bizarro. Sabe, um ponto, por exemplo, em que um dos personagens é pego e ele começa a ter o sangue drenado. Né? Exato. E você vai lendo, achando aquilo assim tudo normal, né? E depois de um tempo você fala, meu Deus, mas que morte bizarra desse cara. Então, assim, o autor, ele faz isso, ele faz com que as situações fiquem... Mas não choca, ele não é explícito. Porque, como eu falei, é escrito para criança, então ele botou uma coisa bizarra de uma forma que não te choca. Exato. Mas se você for adulto, você vai maldar. Então, eu achei muito interessante imaginar isso. Eu achei muito interessante. Uma criança lendo isso aqui, ela não vai ter a mesma visão que um adulto tem. Exato. E isso é excelente, que não é todo autor que consegue fazer isso. Isso. Então, assim, galera, é um livro que vale muito a pena, né? A série toda é muito boa, é gostosa de ler, é o tipo de livro que você vai ler à noite, você não vai querer dormir, né? Inclusive tem até uma citação muito legal, em todos os livros vem, não deve ser lido à noite. Isso é muito curioso, porque ele realmente te deixa tenso. Te deixa nervoso. Te deixa nervoso com isso aí. É da editora Bertrand Brasil, que a gente esqueceu de citar. Exato. Uma coisa que eu achei interessante, que eu só vim notar, sei lá, no 6º livro, eu sou lerda mesmo, é que em todos os livros tem o número 7 em cima do nome. Muito legal. No livro tem, a cada começo de capítulo tem imagens. A ilustração. Tem ilustração. E o legal é que a ilustração ela te dá uma dica do que vai acontecer naquele capítulo. Então é muito interessante. É mais ou menos parecido com o do Harry Potter, o inglês, né? A versão inglesa, que é assim, cada capítulo tem uma imagem, uma ilustração do que vai acontecer. Então eu achei isso muito legal, tá? A preocupação da editora em botar isso, então ela não tirou, como algumas editoras fazem, para poupar. Eu gostei dela ter feito isso, tá bom? As letras no livro não tá socada, tá bem fluida dentro da página, tá? Apesar até do outro box ser diferente, dos livros separados, também tá tranquilo, você lê, não precisa forçar a vista naquela letra, sabe, espremida dentro da página, né? E a formatação também tá excelente. São livrinhos finos, que você lê rapidinho. Com exceção dos últimos. Os últimos são um pouquinho mais espessos, né? Mas aí também vai por conta da gramatura do papel, que é diferente. Então, eles são um pouquinho mais espessos se você comparar, por exemplo, com os primeiros, né? Esse aqui do box, esse aqui que são comprados soltos, né? Mas vale muito a pena. Uma outra coisa que é importante citar é que cada livro, no finalzinho, na orelha do livro, conta uma curiosidade sobre o autor. Porque algumas coisas que acontecem no livro existem de verdade. Como locais que ele passou, então situações. É muito legal isso. E ele cita o que aconteceu. Por exemplo, tem a situação da escada, que o autor viveu por isso. E quando vocês lerem, você vai dizer, nossa, que coisa bizarra. Se o autor passou por isso. E eu achei isso incrível. Tá? Vale muito a pena comprar, gente. É uma história muito legal. É destinado para crianças, mas vale muito a pena. Se você gosta de ler coisas diferentes, se você gosta de ler de conto juvenil, vale a pena. Compra para o seu filho, compra para você mesmo. Ou seja, vale muito a pena. Você vai ficar cercado por um ambiente onde tem ogros, feiticeiras, bruxos e muita diversão, um entretenimento muito legal. Me diz a sua opinião. Na nossa estante, qual é a posição que esse livro alcança? Na minha opinião, essa série merece o 2º lugar. Exato, eu também acho. Então, depois vocês, se quiserem, procurem por esse livro lá na nossa estante, no nosso site,
Lá nós vamos ter um ranking separado, então esse daqui vai ficar no segundo lugar. Ah, mas por que não é primeiro? Porque nós temos outros livros para falar que ficaram um pouquinho melhor. Eu acho que o que tira ponto deles é, como a Ara falou, que o livro é bem fininho, e isso acaba estragando um pouco, porque você pega aquele livro doido para degustá-lo e acaba rapidinho. Tá? Mas é compreensível, porque, né, criança não vai ler muito. Exatamente. Né? Então é totalmente compreensível. Mas vale a pena. Acessa o nosso site www.casalafficcionado.com.br. Lá tem uma resenha completa desse box, né, dos livros em si, um pouquinho da nossa opinião e a sinopse. Tem a sinopse do primeiro livro, tá? Eu não botei a sinopse dos outros livros para não dar spoiler, então tem a sinopse do primeiro livro para vocês terem noção de como é a história. Tá? E quando for comprar, não lê a sinopse dos outros, senão você vai estragar um pouco da surpresa. Acesse também a nossa página no Facebook, Casal Aficionado. Dá uma olhada nas nossas tirinhas, que está muito legal. Se você gostou do vídeo, curte aí, assine o canal, é muito importante pra gente, né? Dá a sua opinião, nós queremos saber. E outra coisa legal, nós queremos saber quais são os próximos livros que nós vamos estar falando aqui. Então, bota aí nos comentários qual o livro que você gostaria que nós disséssemos aqui. Nós temos uma estante repleta deles. E o que você gostaria de ouvir. Qual livro que você tem dúvida e você quer uma resenha? Exatamente, nós também vamos fazer as resenhas de outros livros e deixar algumas notícias lá no nosso site. Então acessa, curte, né? Mais alguma coisa? Não. Beleza, galera. Espalhe a palavra. Beijão. Tchau, galera. Então, galera, lemos a... saga, ou melhor, a série As Aventuras do Caça-Vampiro. Ai, meu Deus! Não é Caça-Vampiro com Vampiro, né, Jay? É As Aventuras do Caça-Vampiro. As Aventuras do Caça-Vampiro! Meu Deus! Sai, vampiro da minha ideia. Tá vendo? É a culpa dos amantes. Esses vampiros estão na minha ideia. Vai, começa de novo. Então, galera, nós lemos As Aventuras do Caça-Feitiço. E é um livro muito maneiro. Bom, é uma série com 13 livros lá fora, e aqui no Brasil nós temos 8 vampiros.